Esta é a África, a terra de batalhas ferozes pela sobrevivência entre caçadores e caçados. Então, como será a jornada de sobrevivência do leopardo e seus filhotes? A savana feroz. Vai jornada de sobrevivência dos predadores. O coração selvagem da África, onde a savana se estende como um oceano infinito de amarelo queimado. Sob a luz brilhante do sol que filtra a fina camada de névoa matinal, os arbustos de acácia espalhados parecem fantasmas contra o céu opaco. Este não é apenas um campo, mas um ecossistema incrivelmente complexo, onde cada criatura, do menor inseto ao predador de topo, ocupa uma posição insubstituível na cadeia alimentar. Manadas de gnus correm soltas no início da manhã, manadas de elefantes comem silenciosamente a grama seca, e aqueles que observam de cima, abutres e águias, aguardam pacientemente a sua vez. Escondida nas profundezas da grama alta, está uma criatura bela e silenciosa, Nuru, uma mãe leopardo. Com o pelotão manchado quanto a luz do sol filtrando-se pela folhagem, ela se move silenciosamente, como se misturasse a paisagem ao seu redor. Uma longa sombra passa silenciosamente, uma piton africana com mais de 3 metros de comprimento, deslizando lentamente sob as folhas apodrecidas, quase sem fazer barulho. Mas ela não está sozinha. Atrás dela estão 2 filhotes pequenos, curiosos e extremamente frágeis. Eles desconhecem os perigos que espreitam em cada arbusto, os olhos famintos que seguem cada passo inocente. Tudo o que eles têm é a mãe. O leopardo é um dos grandes felinos mais solitários da África. Sem a ajuda de uma matilha, sem um macho para protegê-la, a mãe carrega todas as responsabilidades em criar seus filhotes, ensiná-los a caçar e, acima de tudo, protegê-los de predadores. Cada passo de Nuru era uma dança perfeita entre o instinto e a maternidade. Madrugada na savana africana. Os primeiros raios de sol ainda não haviam queimado o ar. O vento ainda trazia um toque do frio da noite. A grama balançava suavemente. Nesta terra árida, a paz era sempre uma máscara que escondia instintos prestes a explodir. No meio de um campo dourado, uma manada de impalas pastava cautelosamente. As orelhas se contraíam levemente, os olhos perscrutavam o espaço como se pressentissem que a morte pudesse estar à espreita na grama alta. Nuru abaixou o corpo. Ela havia escolhido uma jovem impala fêmea, ligeiramente afastada da manada. A distância era de apenas 40 metros.
O vento soprava favorável. Todos os músculos se contraíram, seu coração batia forte, não de medo, mas de concentração absoluta. E então ela investiu. Um ataque preciso. Ela silenciosamente carregou sua presa em direção aos arbustos. Não era apenas uma refeição, mas a primeira lição de vida, e na savana feroz, ninguém tinha o direito de errar. E para sobreviver, era preciso aprender a ser o vento, silencioso, afiado e preciso. Mas na savana, nenhuma refeição podia ser privada por muito tempo. O vento começou a mudar de direção. Com ele, veio o cheiro de sangue, um sinal inegável para os caçadores famintos. E então, houve o som, um riso agudo, entrecortado e sinistro das hienas malhadas. Do horizonte empoeirado, formas cinzentas emergiram, uma, depois duas, depois 5. Um clã inteiro de hienas se aproximava. Elas não tinham pressa. Sabiam quem era o dono do banquete. E sabiam que um único leopardo não o sustentaria por muito tempo. Nuru respondeu imediatamente. Um aceno de cabeça e um rosnado baixo e familiar sinalizaram a compreensão dos dois filhotes. Juntos, os três correram em direção a uma árvore próxima, escalando rapidamente com as garras agarrando o tronco seco, escondendo-se entre a folhagem ensolarada. No meio da árida savana, onde os carnívoros reinam com garras e velocidade, existe outro reino que não é barulhento, mas compacto, ou não é feroz, mas cheio de organização. Nos penhascos à beira da mata cerrada, o clã dos babuínos começa a sua manhã agitada. Galhos tremem, rochas estrondeiam. Por toda parte, os babuínos se movem em um ritmo caótico e estranhamente ordenado. O grande líder macho, com seu pelo marrom acinzentado emaranhado como uma capa velha, senta-se na rocha mais alta, seus olhos examinando a área. Não é um olhar curioso. É o olhar de um porteiro, acostumado aos perigos que espreitam no vento.
Abaixo, as mães cuidam ternamente de seus filhotes, lambendo seus pelos, segurando-os, às vezes enfurecendo aqueles que se aproximam. Os macacos bebês escalam, perseguem e caem como pequenos artistas de circo praticando sua jornada de sobrevivência. Não muito longe dali, um grupo de babuínos retornava de sua busca por alimento, com as mãos cheias de frutas silvestres e raízes. Enquanto mastigavam, conversavam e contavam histórias usando sons e gestos em uma linguagem que só os babuínos conseguiam entender. Ao contrário de leopardos, leões ou mesmo hienas, espécies que dependem da força ou astúcia individual, os babuínos sobrevivem em comunidades. Cada indivíduo é um elo. Do majestoso macho idoso ao filhote ainda agarrado à mãe, todos têm um papel claro no ciclo de sobrevivência. Após uma manhã agitada, o clã de babuínos começou a expandir sua área de busca por alimento, atravessando um campo desconhecido de grama alta. Liderando o caminho, vinha um macho vigilante, seguido por uma fêmea carregando seus filhotes. No meio da grama, uma matilha de chitas apareceu. O encontro inesperado fez ambos os lados pararem. O alarme soou. Os babuínos machos imediatamente avançaram, gritando alto e pisando no chão para mostrar seu poder. As chitas, embora rápidas, estão em menor número e recuam rapidamente, dando lugar às mais barulhentas e unidas. Na savana, às vezes, apenas ficarmos juntos é suficiente para afastar o perigo. Mas não muito longe, outro mundo ainda existia. Não urgente, não barulhento, mas profundo como um império adormecido. Sob a ampla e sombreada copa das acácias, o clã dos leões descansava ao meio-dia. No centro, havia um leão macho adulto, com sua juba dourada tão espessa quanto uma coroa natural. Ao redor dele, havia 3 predadoras fêmeas, mas naquele momento eram apenas mães cochilando à sombra das árvores. Ao lado delas, os filhotes de leão brincavam. Eles pulavam nas costas uns dos outros, mostravam os dentes, arranhavam as garras, caíam e se levantavam novamente. Todas as primeiras lições para se tornarem governantes da savana. Cada leve mordida era uma lição de regras. Cada rugido baixo era um sinal silencioso de ordem no grupo.
Ao contrário dos leopardos solitários, os leões são criaturas sociais. Eles não caçam nem vivem sozinhos. Em uma alcateia, cada indivíduo tem um papel, as fêmeas caçam, os machos defendem seu território e os filhotes aprendem. É essa divisão clara de tarefas que ajuda o clã dos leões a manter sua posição no topo da cadeia alimentar. À medida que o sol se transformava lentamente em tarde, o silêncio sob as acácias deu lugar a um instinto ancestral. As leoas começaram a se mover. Nenhum sinal era necessário, apenas um olhar, e a manada sabia, era a hora de caçar. Na orla do pasto, uma manada de zebras pastava cautelosamente. Elas não sabiam que, a algumas centenas de metros de distância, sombras douradas se agachavam, movendo-se silenciosamente sob o vento favorável. As leoas se separaram. Não precisavam da velocidade das chitas, mas de tática, disciplina e coordenação. As zebras pressentiram o perigo, mas era tarde demais. Um ataque rápido como um raio. Uma tempestade de areia. Garras cravadas nas costas, dentes apertando as gargantas. Fortes contrações de resistência e depois silêncio. Uma zebra desabou. A refeição da família havia chegado. À distância, o leão e seus filhotes ouviram o barulho. Eles viriam, comeriam por último, mas em segurança. A ordem na matilha é mantida pelo hábito e pelo respeito tácito. Não muito longe, outro clã se move em ordem, mas de uma maneira completamente diferente. O cão selvagem africano, o carnívoro com as melhores táticas de cooperação na savana, não tem um líder claro como o leão, mas se coordena como um exército que treina diariamente. Eles não são grandes, não têm uma aparência ameaçadora, mas têm a maior taxa de sucesso na caça entre todos os carnívoros da África. A matilha se move suavemente como uma onda. Sem rugidos, sem pisadas, apenas olhares, elevações sincronizadas das patas. Eles caçam em uma tática de cerco em alta velocidade, forçando a presa a cair em uma armadilha entre múltiplas direções de ataque.
Embora não sejam tão perceptíveis quanto leões ou leopardos, os cães selvagens africanos são a personificação da coordenação, do cuidado e do sacrifício. Eles criam seus filhotes juntos, protegem os fracos da matilha e nunca comem antes que os filhotes ou indivíduos doentes estejam saciados. Se o leão simboliza poder, o leopardo representa a solidão, então o cão selvagem é a imagem de uma comunidade que vive de lealdade e disciplina. Ao cair da tarde na savana, a família de leopardos descansa sob a sombra de uma árvore densa. Nuru deita-se ao lado de seus 2 filhotes, com os olhos semicerrados e os ouvidos atentos a cada som. Aqui, a paz é apenas temporária em meio aos dias difíceis da sobrevivência. Para alimentar seus filhotes, Nuru não consegue parar. Ela continua a caçar, de impalas a javalis, até babuínos. Quando chega a estação seca, a comida escasseia, cada caçada é uma aposta com sangue. Sem uma matilha, sem aliados, apenas o instinto, a sensibilidade e o amor maternal são a força motriz. Na savana, Nuru é um símbolo de perseverança silenciosa. Não rugindo como um leão, não em número como uma hiena, não unida como um babuíno, mas ela mesma é um testemunho da força da resiliência independente. No entanto, a maior ameaça aos leopardos não são mais os predadores, mas os humanos. Os habitats estão diminuindo, as florestas estão desaparecendo, os territórios estão sendo invadidos. Leopardos são classificados como vulneráveis, ou algumas subespécies, como o leopardo persa e o leopardo árabe, estão em situações extremamente perigosas. Se Nuru sobreviver, ela não apenas lutará por seus filhotes, mas também lutará para sobreviver em um mundo que está cada vez mais perdendo espaço para criaturas como ela. O que você acha das histórias de sobrevivência? Lembre-se de deixar um comentário abaixo do vídeo. Ative o sininho e inscreva-se para não perder as próximas histórias selvagens do majestoso mundo natural. Esta é a savana africana, onde o solo é seco sob o sol e a vida é desafiada a cada segundo.
Cada espécie carrega consigo uma estratégia única, um aguçado instinto de sobrevivência. E todos juntos pintam um ritmo de vida feroz na estepe ensolarada. Savana. O ritmo brutal da África selvagem. Amanhecer na savana africana. Os primeiros raios de sol dissiparam a fina camada de névoa, espalhando-se pelas pastagens douradas. Na luz suave, uma manada de zebras se movia vagarosamente, seus pelos listrados de preto e branco eram um presente de Deus. À primeira vista, temos a sensação de que as listras pretas e brancas em seus corpos são exatamente iguais. Mas, na verdade, quando analisados, os padrões em seus corpos são os fatores que permitem que eles se reconheçam. Como impressões digitais humanas, a disposição e o layout dos padrões em seus corpos sempre apresentam diferenças difíceis de detectar a olho nu. Esta é considerada uma impressão digital única da natureza que nenhuma outra espécie possui. As zebras são animais sociais que vivem em rebanhos muito unidos que formam redes de sentinelas eficazes. Quando um animal detecta perigo, todo o rebanho reage rapidamente, correndo em formação compacta para proteger uns aos outros. Cada olhar está ligado à sobrevivência de todo o rebanho. As zebras são criaturas que vivem nos ritmos do sol, dos ventos da savana e do instinto de sobrevivência. Eles passam a maior parte do dia se movimentando, pastando e mantendo laços de grupo. Um rebanho de zebras pode ter até várias dezenas de indivíduos, liderados por um macho adulto e várias fêmeas intimamente ligadas. Por causa dessa associação próxima, as zebras fazem migrações de milhares de quilômetros, atravessando muitas pastagens, desertos e rios profundos. As zebras são animais com boa memória, capazes de lembrar rotas de migração e locais com fontes de água e grama fresca. Eles geralmente se movem sazonalmente, seguindo as correntes de água e se coordenando com outras espécies, como os gnus, para criar as maiores jornadas migratórias do planeta. Sua jornada de busca por alimento geralmente começa todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol tocam a fina camada de orvalho nas pastagens. Eles pastam e ficam alertas, porque a vida aqui nunca é separada da morte. A união é a armadura mais forte, cada passo parece ter ritmo, ordem, nenhum indivíduo fica para trás.
Eles pararam na margem rasa do rio, onde a água brilhante refletia o céu azul e as nuvens que se deslocavam lentamente. Naquele momento aparentemente tranquilo, todos os pares de ouvidos ainda estavam atentos, esforçando-se para ouvir. Ao longo de milhares de gerações vivendo em perigo, essas ações se tornaram reflexos inatos que qualquer animal deve ter. A grama balançando suavemente ao vento também pode ser um sinal de um predador à espreita. O enorme predador de pelos dourados e olhos penetrantes observava um predador lento, fora de sincronia, fraco e solitário. O chão tremeu sob os cascos, a jovem zebra se assustou, virou-se e correu, mas a distância era muito curta. Mas o leão estava perto, um último ataque, garras tocando os ombros, o corpo do leão pressionado firmemente contra as costas do potro. Uma mordida rápida e precisa no pescoço. Acabe com a perseguição em segundos. O vento soprava sobre a grama, trazendo um leve cheiro de sangue. Uma vida termina, para que outra possa continuar. No mundo das zebras, uma nova vida geralmente começa durante a estação chuvosa, quando a grama fica verde e as poças se enchem. É a época ideal para ter filhos, quando a natureza é generosa e o rebanho tem recursos para criar a próxima geração. Normalmente, em cada rebanho, somente o macho alfa tem permissão para acasalar com as fêmeas. Ele defende seu território, mantém seu rebanho seguro e mantém sua posição por meio de batalhas ferozes com concorrentes. Quando um novo macho vence e assume o rebanho, ele pode matar os filhotes que ainda não foram desmamados. Um comportamento aparentemente cruel, mais comum no mundo animal selvagem, que visa fazer com que as fêmeas voltem ao cio e criem descendentes com sua própria linhagem. O período de gestação de uma zebra dura cerca de 12 a 13 meses. Quando chega a hora de dar à luz, a fêmea geralmente se afasta do rebanho, procurando um lugar isolado e privado entre arbustos baixos ou perto da margem de um rio. Após dar à luz, a égua-mãe nunca tira os olhos do filhote. Ele lambe seus filhotes para limpá-los e remover o cheiro de sangue, estimular a circulação e ajudar a criar laços entre mãe e filho. Esse vínculo não é apenas de carne, mas de um cheiro único que o potro lembrará pelo resto da vida. É assim que ele não se perde entre dezenas de indivíduos listrados em preto e branco que parecem pinceladas apressadas da natureza.
Em 15 a 20 minutos, o potro conseguiu ficar de pé e, menos de uma hora depois, pôde seguir a mãe. Os filhotes de zebra precisam aprender a sobreviver desde o começo. Eles são forçados a lembrar da aparência, da voz e do cheiro do corpo da mãe como um instinto profundo. Porque se você se perder por apenas alguns minutos, o perigo pode vir de qualquer direção. Durante as primeiras semanas, a égua geralmente não deixa seu potro por um momento. Elas amamentam seus filhotes, os protegem de predadores e os ensinam a observar os sinais da matilha. Somente quando o potro estiver forte o suficiente os dois serão totalmente reintegrados ao rebanho. Ele mama no leite da mãe, aprende a andar no ritmo, aprende a olhar e a ouvir. E então, como todos os outros membros, cresceu no vento, na areia, nos olhos atentos de sua mãe e no mundo duro onde a vida só existe se você souber correr antes de ser pego. Nas mãos delicadas da Mãe Natureza, a zebra não é apenas uma criatura magnífica, mas também um símbolo de tenacidade e extraordinária adaptabilidade. As zebras são consideradas criaturas que transmitem beleza e vitalidade nas terras mais inóspitas do planeta. Perto dali, uma manada de gnus se movia silenciosamente pela vasta savana. Os passos são suaves e rítmicos como a respiração da pastagem. Nenhum outro ungulado na Terra faz migrações tão majestosas quanto os gnus. A cada ano, mais de 1 milhão de indivíduos viajam centenas de quilômetros pelo Quênia e pela Tanzânia, em uma jornada extenuante para encontrar comida e procriar. Assim como as zebras, elas nunca estão sozinhas. Gnus, zebras, gazelas de Thomson, 3 espécies, 3 instintos diferentes, caminhando juntos em uma jornada de vida ou morte que se estende por centenas de quilômetros pela savana da África Oriental. Acima, bandos de pássaros migratórios abrem suas asas, guiados por sinais invisíveis do clima e das monções. A combinação parece aleatória, mas é extremamente perfeita, como uma estratégia evolutiva aprimorada ao longo de milênios. As zebras, com seu olfato apurado, detectam fontes de água, enquanto as gazelas de Thomson conseguem sentir o perigo precocemente. Os gnus, numerosos e fortes, são um escudo vivo que protege todo o rebanho. Juntos, eles formam um ecossistema migratório, uma complexa teia viva onde informações, comportamentos e instintos são transmitidos por meio de cada pequeno movimento. Não é apenas a vida em movimento, mas um mapa de sobrevivência de toda a Terra.
Às margens do rio Mara, o ar parecia congelar. Milhares de olhos seguiam a água corrente, onde ficava a fronteira entre a vida e a morte. Gnus e zebras, aliados na grande migração, unem-se em ansiedade. Eles sabem o que os espera sob as águas turvas e marrons. Mara é conhecido como o Rio da Morte. O que parecia uma jornada tranquila agora se tornou o desafio mais severo na jornada de migração. A grama verde do outro lado parecia convidativa. Mas entre eles e a vida há uma perigosa parede de água. A manada de gnus se reuniu na margem, com poeira voando sob seus cascos impacientes. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Um desceu primeiro, depois 2, 3, cada um escorregando na lama, lutando para manter o equilíbrio. O grito urgente soou e então todo o rebanho correu rio abaixo como uma enchente viva. Sob a água turva, uma sombra negra gigante começou a se mover. Um grito rasgou o ar. O antílope lutava desesperadamente, seus 4 cascos batiam descontroladamente na água, mas quanto mais lutava, mais fundo era puxado. O crocodilo gira em um giro mortal, quebrando pernas, deslocando articulações e engolindo sua presa com sua força bruta. Outros continuaram a correr porque a vida não podia esperar. Enquanto isso, o Rio Vermelho engolia silenciosamente a vítima, sem uma lágrima, sem uma palavra de despedida. Apenas o vento soprava rio acima, carregando o cheiro de sangue e os sons distantes dos sobreviventes. Eles não pararam, não voltaram. Porque do outro lado está o novo pasto, que é a vida, que é o futuro. Após a tempestade caótica do caudaloso rio Mara, a terra do outro lado saudou os passos dos sobreviventes com um tapete de grama verde e macia como veludo. A luz do sol da tarde se espalhava pelo novo campo, suave e silenciosa, como se toda a natureza estivesse se curvando diante da vontade extraordinária que acabará de acontecer. Em meio à vasta e cruel paisagem da savana, onde cada amanhecer pode ser o começo ou o fim, o gnu se tornou um especialista em sobrevivência.
Elas não têm garras afiadas nem velocidade extraordinária como as gazelas de Thomson, mas possuem uma força diferente, a força da resistência e o espírito de rebanho. O rebanho de gnus estava mais ralo, mas continuava avançando. Seus passos diminuíram o ritmo, não mais em pânico, mas cheios de coragem. Bezerros exaustos descansavam sob as árvores, enquanto zebras e gazelas de Thomson se espalhavam para pastar. Não havia mais som de água corrente, nem som de cascos, apenas o som do vento soprando pelas pastagens e o fraco chorear dos pássaros contra o céu laranja claro. Este é o momento da vida sendo restaurada. Barrigas famintas foram saciadas, feridas foram lambidas e rebanhos dispersos foram reunidos. Ninguém comemorou, ninguém chorou, mas no silêncio, uma vitória silenciosa foi esculpida nesta terra. No coração do vasto campo, a vida nunca para de circular. E o gnu, embora famoso por suas migrações barulhentas, também escreve silenciosamente um capítulo mágico, o capítulo da reprodução. Escondido na grama alta, silencioso como a escuridão, o leopardo é o predador mais solitário e talentoso da savana. Ele não ruge para causar medo, só precisa de um olhar, uma investida e a vida muda silenciosamente. Rápido como um raio, leve como um sopro, preciso como uma lâmina, o leopardo é um verdadeiro assassino na savana africana. Com um par de olhos penetrantes, pele amarelo clara combinada com manchas amarelas e pretas que lembram flores de ameixa, o assassino busca se aproximar de sua presa. Ao longe, em meio ao amarelo claro das pastagens, o leopardo avistou uma manada de antílopes pastando tranquilamente, despreocupados, enquanto avançavam pela paisagem perigosa. Seus olhos se estreitaram, concentrados, todo o seu corpo abaixado em direção ao chão, cada músculo tenso em silêncio absoluto. Uma última investida, garras rasgando o ar, capturando o antílope. Antes que o antílope pudesse gritar, o leopardo cerrou as mandíbulas em volta da garganta. A mordida foi forte e precisa, silenciando os gritos e qualquer resistência restante. A presa caiu, limpa e silenciosamente, como se soubesse seu destino. No mundo dos leopardos, nascer não significa segurança. Quando um filhote de leopardo dá o primeiro grito, ele entra em um jogo brutal em que apenas 1/3 dos filhotes sobrevive aos 2 primeiros anos, e a mãe sabe disso.
Sem uma matilha protetora como a de um leão, o leopardo está sozinho. E então escolheu se esconder como sua única estratégia de sobrevivência. Os filhotes nascem em cavernas, arbustos densos ou sob montes de terra, longe da vista de hienas, leões e até águias. As mães leopardas protegem seus filhotes o máximo possível para que eles possam se concentrar na caça. Durante as primeiras semanas, o filhote fica quase invisível. Não saia do abrigo, não faça barulhos altos. A mãe leopardo, embora exausta após dar à luz, ainda teve que sair para procurar comida. Cada partida é uma aposta, pegue a isca, sobreviva e retorne a tempo, ou vice-versa. Porque com apenas 1 minuto de atraso, o predador pode rastrear e transformar o ninho em um cemitério para os filhotes. Mesmo sendo pequenos, os filhotes aprendem muito cedo, aprendem a ficar quietos, aprendem a ficar em silêncio, aprendem a ouvir os passos da mãe à distância e a distingui-los de outros rugidos. Em uma terra inóspita como a savana, as mães leopardas devem treinar seus filhotes no instinto de sobrevivência desde o começo. E é a perseverança silenciosa da mãe leopardo, escondendo-se, nutrindo, caçando e protegendo, que a tornou uma das predadoras mais bem-sucedidas da África. Sob o forte sol do meio-dia nas pastagens, quando a maioria dos animais busca a sombra para descansar, o leopardo deixa seu abrigo silenciosamente. A luz do sol brilhando através de seu pelo manchado fazia seu corpo quase desaparecer nas manchas claras e escuras do campo. Cada passo era calculado com precisão, cada movimento era próximo ao chão, como uma brisa passageira. As primeiras gotas de chuva da estação caíram no chão rachado, suaves como uma canção de ninar suave vinda do céu após meses de calor escaldante. Cada gota de água é um milagre, despertando os brotos de grama adormecidos sob a espessa camada de poeira, revivendo todo um tapete de vegetação que parecia ter caído em sono eterno. Lagos antes secos agora brilham novamente, oferecendo um refúgio para pássaros, insetos e vida selvagem. A estação chuvosa não é apenas uma salvação para a terra árida, mas também a prova mais gentil do amor duradouro da natureza por todas as criaturas vivas nas pastagens da savana.
Na savana, a vida é uma jornada sem fim. Cada dia é uma série de desafios, seca prolongada, falta de comida, disputas de vida ou morte entre predador e presa. Mas não importa quão duro seja, ainda faz parte da ordem natural. Um antigo equilíbrio ao qual todas as espécies aprenderam a se adaptar. Mas há outro perigo, que não pertence às leis da natureza. Uma coisa que vem de fora, da ganância e da falta de compreensão, é a caça ilegal. É imprevisível, não é seletivo, não é justo. Armadilhas escondidas sob a grama seca, balas frias disparadas de longe, sem distinguir entre velhos e jovens, mãe e filho. Um elefante cai só para ter suas presas arrancadas. Um leopardo foi morto apenas por sua pele. Um bebê antílope ficou em pânico quando sua mãe nunca mais voltou. Criaturas selvagens, não importa quão fortes, não podem escapar da sombra dos caçadores. Não porque sejam lentos, mas porque não entendem que o mundo mudou agora. Esse perigo não vem mais de garras e presas, mas de mãos calculistas, do mercado negro, da falsa crença de que a vida selvagem pode ser avaliada em dinheiro. E o mais doloroso é que elas não têm voz. Eles não podem pedir ajuda. Não negociável. Eles apenas se escondem cada vez mais, ficam mais medrosos e desaparecem cada vez mais, até que um dia... O silêncio caiu sobre a estepe e de repente percebemos. A maior perda não é uma espécie, mas a conexão sagrada entre humanos e natureza.